queria meditar com vocês alguns versículos, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 8, e verso 14 até o 21, que diz assim: e eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou dizendo: olhai, guardai dos fermentos dos fariseus e do fermento de Herodes, e razoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse: para que razoais que não tendes pão? Não considerardes nem compreendeste ainda? Não tende ainda o vosso coração endurecido? Tem olhado não vedes, tem ouvido não ouve, e não vos lembrai? Quando partiu 5 pães entre os 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços levaste? Disseram-lhe: 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? E eles disseram: 7. E ele lhe disse: como não entendes ainda? Eu estava meditando um pouquinho nessa passagem, e se vocês não tiverem a curiosidade de estiverem atento à leitura, né? O capítulo 8 fala sobre a segunda multiplicação de peixe, e o versículo 6 fala sobre a primeira multiplicação de peixes. Então são 2 multiplicações de peixes que Jesus faz. A primeira, ele faz essa multiplicação, que até nessa passagem ele começa a falar com o discípulo: você não se lembra da primeira multiplicação que eu fiz? Quantos peixes ficaram? Eles falaram: tanto. Pegou a primeira multiplicação, eles atravessam o mar, e aí começa uma grande tempestade, eles começam a ficar com medo, aí Jesus aparece, e aí Jesus fala assim: homem de pouca fé, será que o coração de vocês ainda está endurecido? Bem que no versículo 52, no versículo 6 diz assim: pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E no versículo 8 acontece praticamente o mesmo episódio. Jesus faz a segunda multiplicação de peixes, eles entram no barco e Jesus começa a falar sobre, para a gente se prevenir sobre o fermento dos fariseus, né? Ou seja, da influência dessas más pessoas. E os discípulos não começam a entender, Jesus, conhecendo o coração deles, fala: pessoal, será que vocês não compreenderam? Não é do pão que eu estou falando, porque se for de pão, eu fiz a multiplicação na primeira e fiz a multiplicação na segunda. O problema é o que o coração de vocês estão endurecido. Aqui novamente o Senhor fala e pergunta para eles: será que o coração de vocês ainda está endurecido? Ou seja, Jesus faz a mesma afirmação, tanto na primeira quanto no segundo episódio, né? Por quê? Porque o problema estava na visão que os discípulos ainda estavam tentando ver, né? Jesus estava com ele fez a multiplicação de peixes, e quando aparecia alguma circunstância ou algum problema, os discípulos ficavam se perguntando ou ficavam temerosos. E aí Jesus chega para eles e fala: por que o coração de vocês ainda está endurecido? Será que vocês ainda não aprenderam? Será que vocês ainda não compreenderam que comigo tudo é possível? Aleluia! Será que comigo vocês não conseguem compreender que com Deus, para Deus não há nada possível para ser realizado? Glória a Deus! Aleluia! Se por 5 pães eu multipliquei, por 7 peixes eu também multipliquei. Aleluia, Jesus! 5 pães e 2 peixes, na realidade. Glória a Deus! Né? E aí o problema está nesse coração endurecido dos discípulos. Aleluia! Né? Por quê? Porque era um período que Jesus estava treinando os seus discípulos, ele estava fazendo com que os seus discípulos compreendessem tudo o que ele queria que eles quisessem ver. Por isso que ele fala assim: vocês ainda têm ouvido, mas não ouvem, têm olhos, mas vocês não conseguem ver ainda. E meus irmãos, e essa questão do coração endurecido é muito, muito forte. Porque se nós não tivermos cuidado, se nós não vigiarmos, nós mesmos, dizendo crente, nós podemos ficar com o coração endurecido. Misericórdia. Por quê? Porque Jesus ele faz muito por nós. Na verdade, ele já fez morrendo na cruz. Mas eu estou me referindo ao mundo mesmo natural. Jesus faz tanto por nós.
Jesus abre tantas portas. Aleluia. Jesus faz tantos milagres por nós. Glória Nós conseguimos ver. Mas quando vem outra dificuldade, quando vem outro problema, nós fazemos igual discípulos. Nós não compreendemos e começa a se perguntar o que é que está acontecendo. Verdade. Né? E a palavra de Deus também vai dizer que no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Quando fala de amor esfriando, está falando sobre endurecimento de coração. Aleluia. Né? E a palavra fala por causa da iniquidade. E aqui fala sobre os fariseus, né? Orientando os seus discípulos. E Jesus fala assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E ele chama os seus discípulos de esfriar de inveja, né? Porque ele fala por causa dos fariseus. Ele chama os fariseus de hipócritas e cheios de iniquidades. Ele não chega para os fariseus e diz assim, hipócritas e cheios de pecado, porque pecado todos nós temos. Todos nós praticamos pecado. Né? Ele fala para os fariseus que eles eram hipócritas e cheios de iniquidade própria, todo mundo sabe o que é. Mas para mim, iniquidade é aquele pecado que ninguém consegue ver. Porque pecado é aquela pessoa que mata, que rouba, né? Todo mundo consegue ver esse pecado. Agora, aquela iniquidade que só você e Deus sabe dentro do seu coração é o que pode enriquecer o nosso coração. Porque nós podemos transparecer algo, mas só o Senhor Jesus conhece o nosso interior. E era isso que estava acontecendo com os discípulos. Eles não estavam conseguindo ver o que o Senhor tinha feito por eles em momentos atrás, que foi acalmar a tempestade. Né? E também fazia alguns milagres quando ele estava na presença dos fariseus. Né? E aí, meus irmãos, era essa reflexão que eu queria deixar para vocês, para a gente tomar cuidado com esse coração endurecido. Porque nós, enquanto estivermos aqui, nós podemos estar sucessivos ao nosso coração se tornar endurecido, né? Por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados, né? Principalmente por causa das nossas iniquidades, daquilo que a gente não consegue ver, daquela inveja que você tem, mas que você tenta disfarçar, daquele sentimento rancoroso que está dentro do seu coração e você não consegue se libertar, daquele vício que você só você e Deus sabe que você tem, né? E se a gente não viver uma vida totalmente entregue a Jesus Cristo, uma vida que eu estava até falando para os adolescentes hoje pela manhã, uma vida contínua, uma vida de renúncia mesmo a Jesus Cristo, o nosso coração não pode ficar endurecido. Para transformar só Jesus novamente, né? Porque se endurecer, o nosso amor se esfria e a gente não entra no céu. Tá certo? Então era